Bom, pessoal, vamos ver nessa segunda parte algumas indicações e contraindicações da auriculoterapia e alguns protocolos também. Então, a auriculoterapia pode ser usada em todos os tipos de problemas físicos e psíquicos, certo? Tem efeitos curativos, preventivos, dando ao organismo energia suficiente para impedir as enfermidades, né? Pode, como a gente viu em aulas anteriores, pode ser utilizada para tratar sintomatologias mais urgentes, ok? Pode-se obter excelentes resultados em analgesia e anestesia, na odontologia e em crianças, gestantes e idosos. Bom, esses autores, eles falam que a auriculoterapia ela é contraindicada, né, para mulheres antes do quinto mês de gestação ou com história de abortos frequentes, certo? Isso é o que eles falam, mas a gente vê, né, na prática mulheres gestantes, né, fazendo auriculoterapia, fazendo a acupuntura sistêmica, né? Então, por isso que eu sempre falo, né, que é bom a gente ter a prática, né? Não acreditar em tudo que os autores falam, porque o que os autores escrevem, os cursos que eles vendem, é baseado na prática deles, né? E como eu já falei inúmeras vezes aqui, cada paciente é único. Então, você pode muito bem atender uma paciente gestante com aurículo, com acupuntura sistêmica, como existem especialistas nisso, né? Existem especialistas em acupuntura que só tem pacientes gestantes, né? Então, contraria aí o que alguns autores têm falado, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que experimentar, experienciar, ok? Olha só, esse autor aqui também fala, né, que do quinto ao nono mês não é indicado utilizar os pontos ovário, útero, secreção glandular, abdômen e pelve, né? Porque, segundo ele, pode estar estimulando as contrações, certo? E também, olha só, em caso de lesões, inflamações do pavilhão auricular, você não deve utilizar, né? Não deve fazer o estímulo com agulha ou com cristais, né? Então, por isso é importante aquelas etapas lá da inspeção, né? Porque se tiver algum ferimento, alguma lesão, não deve ser utilizado, tá bom? O estímulo. Aí, naqueles pacientes, né, que estão esgotados ou que estão, né, passando por um jejum prolongado, tipo assim, o paciente chegou de manhã cedo, mas ele não tomou café, né? Não deu tempo para ele tomar café, porque senão ele ia se atrasar para a sessão. Então ele está em jejum. Em caso de caquexia, né, que é a perda de peso e massa muscular, e anemia, né, você deve evitar muitos estímulos, né? E de preferência atender o paciente deitado, né? Para não ter o risco dele chegar a desmaiar e cair, bater com a cabeça, né? Então, nesses casos, né, de esgotamentos, jejum, anemia, caquexia, atender o paciente deitado. A observação que o Neves 2009 faz, né? Em clientes desnutridos, anêmicos ou em jejum prolongados, não é recomendada a utilização de muitos pontos ou estímulos muito fortes. Okay? Então, use poucos pontos, faça uma massagem leve, certo? Aí tem, ele fala de alguns riscos, né? Que você pode causar, né? Fazendo uma sessão, né, fazendo uma sessão de auriculoterapia. Então, você pode provocar uma fadiga auricular, né? Às vezes a gente coloca cristais, né, na orelha da pessoa e ela tá com o pavilhão auricular tão sensível, né, que às vezes ela arranca,
né? Quando ela vai para casa, chega em casa, ela arranca, ou então na hora de dormir, né? Ela não consegue se concentrar no sono, porque fica incomodando, né? Aquele estímulozinho, aquela sementezinha ou aquele cristal fica incomodando, né? Então, causando essa fadiga, né? Então tem gente que não suporta e retira, certo? Essa fadiga faz parte do processo de acomodação do sistema nervoso e até mesmo de reações da própria orelha, né? Então eu sempre falo para o paciente, olha, se você se sentir muito incômodo, tente aguentar pelo menos nos 2 primeiros dias, porque depois melhora, né? Outra coisa interessante que a gente pode fazer, né, é ao longo das sessões você ficar trocando de orelha, né, para justamente não causar essa fadiga auricular, certo? Então faz a sessão numa orelha, num dia, numa semana, na outra semana você faz na outra orelha, certo? Para evitar essa fadiga. Os sinais de fadiga podem ser observados pelo surgimento de marcas, né, em sessões anteriores, já em sessões anteriores, aparecimento de pequenas lesões, hipossensibilidade ou hipersensibilidade na orelha. Então, a gente precisa ficar atento quando a gente estiver acompanhando esse paciente durante as sessões, certo? Outra questão é que o pontinho onde a gente estimulou pode inflamar, né? E a cartilagem, né, lá, o ponto que fica lá naquela cartilagem, por exemplo, pode inflamar. Então, podem aparecer pequenos nódulos vermelhos dolorosos nos locais de aplicação, né? E se você observar isso, é bom dar um tempo naquela região ali, né? Não aplicar nenhum estímulo. Às vezes, assim, com a auriculoterapia, por exemplo, eu não gosto de deixar um tipo de estímulo que chama-se rabinho de porco, né? Que é uma agulhinha, né? Eu não gosto. Por quê? Porque pode ter infecção. Você pode infeccionar. Então, eu não mando meu paciente com agulha, certo? Nenhum tipo de agulha. Justamente para evitar essas infecções, certo? Então, justamente porque às vezes ali naquele local vai juntando oleosidade, né, vai acumulando impurezas, e isso aí pode agravar, né, a infecção. Nos casos das esferas, né, quando a gente coloca as esferas, ocorre quando a pele da orelha se rompe, né? A pele da orelha pode se romper pelo excesso de pressão feita pelo paciente ou pela sensibilidade mesmo do pavilhão auricular do paciente, né? Então, ficar atento caso venha a surgir infecções, né? Você tem que deixar aquele local, aqueles locais dar um tempo, né? Nessas regiões, até cicatrizar, até melhorar, para depois você voltar a colocar o estímulo. Então, quando essas infecções ocorrem, né, pode ocorrer lesões no local, né, naquele ponto ali onde eu estimulei. E o ideal é que a gente suspenda, né, o estímulo daquela região até que a infecção melhore, tá? E se ocorrer essas lesões, né, o paciente deve ser orientado a fazer a limpeza do pavilhão auricular com água e sabão. Bom, outro risco, assim, né, que pode ocorrer, que a gente fala e que os autores falam, é a lipotimia, né? Que ela pode ser leve quando você está ali aplicando e, porventura, o paciente sinta alguma tontura. Pode ser moderada, né, com náuseas, palpitação, sudorese. Ou pode ser severa, né? Onde o paciente apresenta escurecimento da visão e pode vir a desmaiar, ok? Aí o que que a gente vai fazer se acontecer esses casos?
Então, se for uma leve tontura, né, você tem que conversar com o paciente, acalmar ele, né? Agora, se for lá de grau mais moderado, né, aí você retira, tá bom? Retira o estímulo. Se você estiver aplicando a agulha, retira. Se estiver aplicando as esferas, né, os cristais ou as sementes, retira. E se ele chegar a desmaiar, né, você deita o paciente e coloca as pernas dele para cima, tá bom? Bom, aí vamos falar um pouco de protocolo. Eu particularmente não gosto de trabalhar com protocolos, né? Porque eu sempre falei aqui para vocês nas aulas que cada paciente é um paciente único, vai depender do histórico dele, da anamnese que eu vou fazer com ele, né? Para eu escolher os pontos para ele. Então, eu tenho vários autores, como eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, que colocam nos seus livros os protocolos, né? Nas aulas que a gente assiste também, é cheio de protocolo. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de analisar o meu paciente, né, de forma bem personalizada. Mas o que alguns autores falam, como Senna, Silva e Berta, 2012, né, a maioria dos autores que escrevem livros de acupuntura, eles mencionam sobre o triângulo cibernético, né, que você tem que começar o tratamento por esse triângulo cibernético, antes de você colocar qualquer ponto que você queira tratar, certo? Então, quais são os pontos que fazem parte desse triângulo cibernético? São três, né? É o Xemen, né? Porque ele é tranquilizante, ele é analgésico, anti-inflamatório, indicado para doenças neurológicas e mentais. É um ponto de anestesia e analgesia e atua no sistema nervoso central. Então, você, né, o primeiro ponto que você coloca é o Xemen. Essa é uma indicação de vários autores. Aí depois você coloca o ponto rim, que para a medicina chinesa, o rim ele tem a função de manter a energia vital, filtra o sangue, elimina toxinas do organismo, certo? Então esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto é o SNV, né, que é o sistema neurovegetativo, também conhecido como o simpático. Esse é o terceiro ponto que você deve colocar, né, porque ele tem a função de equilibrar todas as atividades involuntárias do organismo, como a fome, sono, digestão, batimentos cardíacos, entre outros. Então, ele modula, né, várias atividades involuntárias do corpo. Então, há essa indicação, né? Você não sabe por onde começar? Começa pelo triângulo cibernético. Por essas razões que a gente já falou, né? Você vai usar o Xemen, o Rim e o SNV primeiro, certo? Primeira etapa. Depois você vai colocando outros pontos que você escolheu, né? Que estejam mais relacionados àquela sintomatologia. Então, esses três pontos do triângulo cibernético, quando eles são interligados, né? Eles formam um triângulo, né? Formam uma forma, possuem uma forma geométrica e por isso que foi dado o nome, né, triângulo cibernético para esses três pontos, né? Xemen, Ren e SNV, certo? Então eles são importantes porque regulam, né? Equilíbrio simpático parasimpático, por exemplo, no caso do SNV, provocação anti-inflamatória, certo? Então, eles é como se eles fossem os pontos de abertura, é como se eles fossem preparar o sistema, né, ou aquele microsistema para o procedimento terapêutico que a gente criou, certo? Então, ativando esse triângulo cibernético, vai permitir o quê? Maior desempenho de decodificações reflexas dos estímulos auriculares no córtex cerebral. Aí vai estimular a liberação de neurotransmissores, né, que favorece a circulação de energia. Atuam positivamente na função de oxigenação e circulação, né? Certo? Então, você não sabe por onde começar, começa pelo triângulo cibernético.
tá? Mas nem todos os autores seguem essa linha, como por exemplo Fonseca 2018, nos protocolos dele, ele não indica, né? Faz primeiro o triângulo cibernético, ele não indica, mas já o Yamamura 2021, que eu já coloquei várias vezes, várias referências dele nas aulas, ele já indica, né? Primeiro fazer o, o triângulo cibernético antes de você iniciar o, o seu protocolo, né? O outro também que indica esse Silva, esqueci o nome aqui deles. Que eles também indicam, né? Então, alguns indicam, outros não indicam, mas no caso dos que indicam, eu já expliquei para vocês e é tranquilo fazer, né? São pontos coringas, digamos assim, né? São pontos bem assertivos que para você iniciar, né, o seu protocolo. Então, nesse caso aqui do Fonseca 2018, ele indica um protocolo aqui, por exemplo, para tranquilizar a tosse, certo? Então, ele diz que aí você coloca um estímulo no pulmão, né, na traqueia, nos brônquios, no xemen, certo? No hospital, e no tronco cerebral, ok? Esse é o protocolo dele para tranquilizar a tosse. Eu já utilizaria outros, certo? Pontos para vertigem. O que ele indica? Ponto fígado e vesícula biliar, que estão aqui, ouvido externo, o ápice, né? O yang do fígado, o hospital, para tratar a vertigem. Então vejam que ele não adotou o triângulo cibernético antes de começar o protocolo. Pontos para baixar a pressão. Então ele indica aqui ó, o xemen, fígado, rim, coração, sangria no ápice, sangria na hélix 6 e no ponto hipotensor, certo? Pontos para alergia, né? Então, é muito conhecido esse ponto no ápice, né? Sangria no ápice para alergias. Tem o ponto alergia, o ponto xemen, ponto endócrino, ponto dos pulmões, adrenal, né? Protocolo para sinusite, nariz externo, interno, frontal, baço, pulmão e traqueia, tá? Protocolo para obesidade, xemen, rim, boca, estômago, endócrino e o ponto fome. Para TPM, fígado, ovário, o endócrino, hipófise, rim, só, né? Então, gente, nas aulas seguintes eu vou mostrar outros protocolos, embora eu não goste. Né? Nas outras aulas também eu vou trazer os casos clínicos e vou continuar com os últimos pontos, né? Com as suas localizações e ações, tá bom? Então, até a próxima semana.